salve todos, salve, uma boa semana a todos que nos acompanham, que a Divina Providência providencie muita saúde e realizações a todos, que encontrem a paz e sintam a força da natureza que está vibrando nesse terceiro milênio, que é a fase racional, e por essa razão estamos diariamente aqui apresentando conhecimento que integra toda a humanidade a esta nova fase do terceiro milênio, que é a fase racional. E assim, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, estudantes de cultura racional e aqueles que buscam o estudo de si mesmo, buscam se conhecer, a maior descoberta agora encontra-se aqui no mundo. A nossa origem verdadeira está esclarecida, trazida à Terra por um habitante de um mundo superior que teve no seu infinito amor a coragem de vir até nós, aqui no Brasil, precisamente escolhendo o Brasil, esse berço da luz, do amor, da grandeza universal, a esse gigante da natureza chamado Brasil, o berço racional do amor, da salvação e da imunização para a nossa libertação, através do perdão dado por esta luz maior do universo, que é o racional superior, este raciocínio superior, todo o raciocínio do universo, que nos trouxe o maior conhecimento de toda a história da humanidade, a cultura racional, que é uma cultura transcendental. Transcendental porque ela ultrapassa a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, doutrinários, sem atacar, sem ofender, mas dando a definição através do verdadeiro saber, provando e comprovando quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos. Porque no dia que todos passarem a se conhecer, conhecer a sua origem, saber o porquê que aqui está, de onde veio, como veio, é a razão deste mundo em que vivemos, então iremos entender, compreender a vida e viver em harmonia, conquistando assim a verdadeira paz. Se agora chegou a fase do terceiro milênio, a fase racional, e a natureza vibrando com esta fase natural desde 1903, desde o dia 30 de dezembro de 1903, dia que marcou a chegada na Terra do supremo raciocínio do universo, aqui precisamente no Brasil, no coração do mundo, Rio de Janeiro, ali na rua Barão do Iguatemi, no Matoso, materializando-se numa criança iluminada, uma criança tão pequena, mas que trazia a grandeza do universo e do mundo consigo para nos presentear, para nos enriquecer. Esta criança luz, iluminada pela luz verdadeira da Divina Providência, que providenciou aos seus 32 anos para 33 o maior conhecimento de toda a história da humanidade, que é a cultura racional, a cultura da nova fase da era do terceiro milênio, que veio com o objetivo de despertar e desenvolver o nosso raciocínio, nos revelando que o raciocínio é a essência divina materializada, manifestada no eu de cada ser que vivia desconhecido de si mesmo e que, através do estudo de si, na cultura racional, passaram todos a conhecer quem é, o porquê que assim é, de onde veio, para onde vai e como vai. E assim confirmando que essa parte que estava adormecida, paralisada, o raciocínio, é o poder dos poderes que existe em cada ser, que traz consigo toda a luz de Deus Pai Todo-Poderoso, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. Assim, esta força poderosa, esse poder dos poderes que é racional, racional é raciocínio, e o raciocínio transforma o ser humano senhor de si mesmo, por passar a se conhecer, saber quem é, de onde veio, para onde vai e como vai, tornando-se assim senhor de si mesmo, por encontrar toda a luz dentro do seu eu e o reino de Deus, e se conectando em vida com a eternidade, por passar a raciocinar. Porque o raciocínio é, na verdade, a centelha divina, é o Deus vivo, presente
em cada um de nós que, com ele desenvolvido, passamos a nos tornar racional, deixando de sermos animais que eram animados pela imaginação e pelo pensamento, essas duas máquinas que derivou todo o conhecimento que temos até hoje e que nos perdemos nos mistérios, enigmas e fenômenos, porque essas duas células, essas duas máquinas, imaginação e pensamento, foi acionada pela energia aqui do chão, elétrica e magnética, a do fogo e da água. E por isso o ser humano vivia desconhecido, porque quando nasceu o pensamento já estava feito e tudo já estava feito e não conhecia a origem, somente o raciocínio, que é o dono da vida e que acompanhou todas as transformações dessa deformação, é que tem o poder de esclarecer a nossa origem verdadeira e nos dizer quem somos, desvendando assim todos os mistérios da nossa natureza humana, da natureza que nos constituiu, formou e gerou, que são essas 7 partes que passaremos a conhecer a sua origem: o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e os vegetais. E conhecer também o porquê e a razão de dependermos dela para se manter, para sobreviver e para nascer. Por que razão que temos essa dependência, desconhecendo a sua formação e a sua origem, e assim perdido nesses mistérios, segredos e fenômenos da natureza, vivendo o desconhecido de si mesmo. E assim a cultura racional, ela não é seita, não é religião, não é doutrina, não é filosofia nem espiritismo, mas é um conhecimento que interessa a toda a humanidade por ser a continuação de todo o conhecimento que foi elaborado, criado pelo pensamento, que são as filosofias, doutrinas, religiões, e todo esse conhecimento de expansão, de experiência deste mundo espiritual, dentro desse artifício que desenvolveu a nossa imaginação e nosso pensamento, mas que não nos deu o poder de transcender e alcançarmos, conhecer a nossa origem verdadeira, que somente agora, através desse conhecimento superior, que é a cultura racional, que vem nos revelar quem somos. Pois vemos que toda essa base de conhecimento elaborado pelo pensamento e a imaginação, que estruturou toda a cultura artificial e promoveu uma educação, nos lapidando, nos preparando, nos domesticando e acabando com a nossa rudez, teve a sua razão de ser, o seu tempo, primeiro e segundo milênio. Primeiro milênio desenvolveu a imaginação do ser humano a um ponto que alcançamos a civilização, e daí levamos mais um período de evolução, no movimento de transformação, seguindo esse ritmo, desse compasso das mudanças da natureza, porque a natureza é assim, é ritmo, movimento, evolução dentro de uma harmonia. E por isso foi necessário a própria natureza, através das artes, desse artifício, desse mundo da experiência e expansão, que é o mundo espiritual. Por isso somos espíritos encarnados, por vivermos em experiência, especulando a nossa origem, especulando a nossa razão de ser aqui neste mundo, e sem encontrarmos uma solução definitiva, uma resposta básica e lógica. Mas foi necessário elaborarmos toda uma educação, toda uma cultura artificial para nos domesticar, nos preparar, nos evoluir. E assim, tudo na matéria tem princípio, meio e fim. E a fase do animal racional, a fase do pensamento e da imaginação, terminou desde 1935, quando este habitante do mundo superior que aqui chegou, trazendo uma nova cultura, um novo conhecimento, para nos esclarecer nossa origem verdadeira, a origem da vida e do mundo. E assim sendo, a cultura artificial cumpriu com a sua missão, o seu dever, e por essa razão, de lá para cá, a educação do mundo, a educação mundial, ela entrou no processo de falência, de liquidação, e assim a reestruturação para a recuperação educacional, para a recuperação do ser racional, que estava deformado como animal, encontra-se no desenvolvimento da sua terceira potência, da sua terceira máquina, que é o raciocínio. O raciocínio
que é o elo de ligação com a nossa origem verdadeira, fonte de Deus, que nos conecta a este raciocínio superior, porque o raciocínio é o Deus vivo dentro de cada um de nós e chegou à fase do verdadeiro Deus, que é a fase racional, e por essa razão a fase de despertarmos o raciocínio, que é a nossa consciência positiva e verdadeira. E por essa razão, uma nova educação faz necessário uma educação natural do nosso próprio ser para deixarmos de sermos animais e nos tornarmos racionais, desenvolver a nossa natureza verdadeira. Porque racional é raciocínio, e esse raciocínio somente pode ser desenvolvido pelo estudo da sua cultura natural, dessa cultura cósmica transcendental, que é a manifestação da energia racional em forma de mensagens ditada por esse habitante que veio deste mundo superior, que é o racional superior, personalidade verdadeira deste brasileiro que ditou todo este conhecimento e nos presenteou para nos enriquecer, o senhor Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade verdadeira é o racional superior, autor único dos livros Universo em Desencanto, este livro que compõe esta nova cultura cósmica transcendental, que faz parte dessa nova educação, atualizando o ser de origem racional, ligando ele ao seu mundo natural, ao seu mundo de origem. E assim, a educação na atualidade é um dos pontos mais questionados entre os estudiosos, pensadores, que ainda resta a luz do pensamento manifestada nesses educadores, nos psicólogos verdadeiros, que ainda se manifesta com um pingo de razão, atinando e buscando a sua razão de ser, a sua origem, por alimentar ainda a sabedoria dentro de si, como grandes filósofos e verdadeiros cientistas da área humana. Eles vêm tendo um compromisso, sentindo que a educação no mundo inteiro encontra no processo de falência moral, levando a humanidade à inversão dos valores por falta do saber real e verdadeiro de uma cultura natural do seu próprio ser, da sua própria razão de ser, que é racional. A razão é racional, racional é raciocínio, e a fase do terceiro milênio é a fase do raciocínio, que só poderá ser desenvolvida em contato com a sua energia natural, que é a energia racional, essa energia que comanda a fase do terceiro milênio. Porque o primeiro milênio, durante 7 eternidades, quando ressurgimos aqui nesse corpo orgânico de matéria, ao nos extinguirmos do nosso estado natural de vida eterna e vestindo esse corpo de animal, animado por essas duas forças da matéria, formada pela água e pela terra, que deu formação a essa polaridade homem-mulher, dia e noite, elétrico e magnético, positivo e negativo, pensamento e imaginação, e que levamos num processo de evolução e fomos, dentro dessa evolução, elaborando e desenvolvendo um sistema de educação para exatamente alcançarmos a razão. E essa educação teve o seu auge, a sua missão de preparação e lapidação do animal de origem racional. Então, sendo reconhecida e acatada pela geração dos livres pensadores que imaginavam sempre encontrar com a sua verdadeira origem, a sua razão de ser, mas que se perderam nos mistérios, nos enigmas e nos fenômenos. E que agora a natureza, nessa formação de uma nova civilização, que é a civilização do terceiro milênio, e que vem recuperando todos aqueles que se formaram na fase do segundo milênio, através dessa educação derivada do elétrico magnético promovida aqui do chão, dessa formação material, e por isso muitos se tornaram materialistas. Os que estão com o pensamento seco e enfraquecido entraram numa inversão de valores culturais, né? E aí vemos muitas pessoas que, entre aspas, dizendo ser diria assim, muito conhecedora, professores aí militantes militando para uma área totalmente destrutiva da personalidade e da constituição de organização
de uma civilização sadia e consciente. Tudo isso porque a fase do pensamento acabou desde 1935, quando foi confirmada a fase do terceiro milênio, que é a fase racional, através desse instrumento de luz, esse aparelho racional, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, que veio na missão de elaborar a nova cultura para a formação de uma nova civilização, uma civilização consciente, uma civilização que passaria a viver dentro da harmonia, sendo orientada pelo seu verdadeiro mundo natural. Porque até então a humanidade, através da cultura artificial, que foi criada para o desenvolvimento da imaginação e do pensamento humano, teve como missão preparatória, através das lapidações e domesticação, eliminando a nossa rudez, para que, através dessa eliminação da rudez humana, alcançássemos a evolução e assim a humanidade pudesse chegar a compreender e buscar conhecer a sua razão de ser, a sua origem verdadeira, a sua natureza verdadeira superior, que é racional. E que assim foi desenvolvida pelas energias do chão eletromagnético, o pensamento e a imaginação, através desse conhecimento das filosofias, das doutrinas, as doutrinas políticas, as doutrinas filosóficas, as doutrinas espiritualistas, e todo esse conjunto de conhecimento, toda essa arte de conhecimento preparatória, educacional, para nos evoluir e nos conduzir ao encontro da nossa própria individualidade, que estava perdida dentro dessa deformação e que o pensamento não conseguiu encontrá-la e ter a sua definição, porque eram duas forças aqui do chão. Então o pensamento foi desenvolvido através da energia eletromagnética, por isso que todo conhecimento, todo saber humano é derivado do seu cérebro, criado pelo cérebro, o hemisfério direito, que é o pensamento, e o hemisfério esquerdo, que é a máquina da imaginação. Por que máquina? Porque elas tiveram a função de fazer a transformação da energia eletromagnética, que acionaram essas duas máquinas, nos dando, através da visão, a imaginação, que era as imagens em ação, uma nomeação, uma marcação preparatória para a elaboração de um conhecimento através dos números, a matemática, a álgebra, e toda essa constituição da física e metafísica. Já as letras, criando as palavras, elaborando exatamente contextos para uma compreensão e um desenvolvimento do nosso pensamento, do nosso hemisfério direito. Então, tudo isso acionado pela energia do campo em que vivemos, elétrico e magnético, e daí formando toda essa educação preparatória para a nossa evolução, para que o animal perdesse a sua rudez, a sua ignorância e buscasse a sua origem de ser, que é racional, e assim seguindo nesse processo de movimento evolutivo. Mas tudo nesse mundo é assim mesmo. Tem início, seu meio e o seu fim. Consequência do próprio movimento natural, das transformações desta deformação, e assim conduzindo a natureza todos ao ponto de sua evolução para encontrar com a sua origem verdadeira e voltar ao seu estado natural. E por essa evolução, através dessas transformações, é que ocorreu, no dia 30 de dezembro de 1903, um ponto evolucional cósmico com a chegada na Terra deste habitante do mundo superior, que é o racional superior, este raciocínio superior a todo raciocínio, sendo ele o ponto fundamental, marcando o início de uma nova fase natural, cósmica, que é a fase do raciocínio, com o nascimento de Manuel Jacinto Coelho, o primeiro vivente com um raciocínio plenamente desenvolvido, trazendo consigo uma missão de fazer uma escrituração para a preparação e evolução da humanidade, para que pudesse assim se racionalizar e promover a racionalização universal, para que todos encontrassem a paz e a união e pudesse, com o tempo, voltar ao seu estado natural de vida eterna, no seu mundo de origem, o mundo racional. E assim surgiu a fase do terceiro milênio, que foi confirmada esta fase no dia 4 de outubro de 1935,
aos 32 para 33 anos, MJC iniciou a elaboração dessa escrituração de redenção universal, que era nos esclarecer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos. Porque o pensamento só gerou conflito, confusões e discussões, porque cada um pensa de uma forma, de uma maneira, cada um tem o seu ponto de vista, e é aquela lógica, não existe certo nem errado. O ponto de vista é o ponto da questão, por todos viverem desconhecidos de si mesmo. Então, o povo, para encontrar a paz e a união com os seus governos, tem que se armar com a verdadeira cultura natural, a cultura cósmica, que é a cultura racional, a cultura da paz e da concórdia. E para isso tem que desenvolver o raciocínio para vencer e não ser vencido, exatamente para essa força evolutiva da esquerda, que tem como propósito a destruição dos valores morais, éticos da humanidade, e assim liquidar e transformar todo para a classe inferior de bicho irracional. Por essa razão, surge na Terra uma nova cultura, uma cultura natural, para integrar todos dentro dessa fase natural e recuperar o animal racional, transformá-lo num verdadeiro aparelho racional, ficando ele aparelhado ao seu mundo natural de origem, o mundo racional. Para de lá receber todas as orientações precisas, necessárias para o seu perfeito equilíbrio, e assim a humanidade caminhando para a grande união, para a verdadeira paz, através da concórdia, feito pelo desenvolvimento do raciocínio, porque o raciocínio é a conclusão definitiva e final da evolução da humanidade. E para isso que a nova educação mundial tem que ter o seu complemento após toda essa evolução material, tecnológica, que surgiu através da cultura artificial e que se perderam aí no vazio. E por isso que, por mais cultura que tem, a pessoa não se conhece, não deixa de sofrer, porque quem diz que sabe sofre, sofrimento prova que nada sabe. Porque o verdadeiro saber ainda não tinha chegado, só agora na fase do terceiro milênio, que chegou o verdadeiro conhecimento, esse conhecimento superior, que é a cultura racional, essa cultura transcendental, que é a continuação de todo o conhecimento que foi criado pelo pensamento e a imaginação da humanidade, trazendo à cultura racional a definição definitiva, esclarecendo todos os mistérios, enigmas e fenômenos, e fazendo a união de todos os versos que separava a humanidade através de suas versões, seja antropológica, teológica, espiritualista ou até mesmo materialista, mas que agora, através do raciocínio, a união dos versos no verso de razão, e desenvolvendo todos para o seu verdadeiro canto. Por isso que a nova cultura do terceiro milênio encontra-se nos livros Universo em Desencanto. Universo quer dizer união dos versos, esses versos que cada um versava a sua verdade, que tinha apenas uma partícula dessa verdade, e cada um queria ser o dono da verdade, daí gerando os conflitos, as confusões e até as guerras, e através desse artifício criado pelo pensamento e a imaginação. Mas que agora, com a razão, através da imunização racional, encontrada dentro de si mesmo pelo desenvolvimento do raciocínio, a pessoa passará a conquistar a sua harmonia interior por se conhecer e fazendo a união de todos os versos, num verso de razão com muito amor, passando a amar o seu próximo como a si mesmo e se desenvolvendo para o seu canto verdadeiro, que é o seu mundo natural de origem, o mundo racional, o mundo de onde viemos, e que a cultura racional tem como objetivo desenvolver o nosso raciocínio para fazer esta ligação de toda a humanidade em vida ao seu verdadeiro mundo natural, que é o mundo racional, pois era o que faltava ao ser humano, à humanidade, desenvolver essa terceira parte do seu cérebro, que é a essência divina, a essência de Deus que nos deu, é aquela identidade do ser superior que estava adormecida no nosso cérebro, na parte assim, central do nosso cérebro, que é a pineal ou epífise. Então, ep, prefixo grego, que significa superior, fis, natureza. Então, uma célula de natureza superior, que na realidade essa célula é a máquina do raciocínio,
sendo o raciocínio uma força, uma energia divina, eu diria assim, a essência da vida que restou dos habitantes do mundo racional que se extinguiram no início da matéria, que perderam o seu corpo original, cujo seu corpo subdividiu-se nessas 7 partes que são a causa responsável para a formação desse corpo transitório passageiro orgânico, que é a nossa matéria, essa materialização da energia eletromagnética que derivou-se da planície racional, essa pequena parte deste mundo superior que deslocou-se no uso indevido do livre-arbítrio desses habitantes, que saíram do seu estado natural e, ao se desligar da unidade, se perderam dentro dessa dualidade na transformação e geração dessa multiplicidade de seres e de vidas dentro deste rosário encantado, que foi consequência de uma deformação transformativa que ocorreu durante 21 eternidades, o rebaixamento vibratório dessa energia pura e perfeita, que era a essência da vida desses seres, que só restou essa centelha que está materializada nesta célula denominada pineal ou célula epífise, que para uns chamavam ela de glândula por ser ainda muito terra-terra, muito ligada a esse campo eletromagnético do pensamento da imaginação, e por ela produzir ser a célula, assim, poderia chamar capitão dessa nave, que é esse corpo orgânico, organizado pela energia dessa natureza, que é esse conjunto eletromagnético formado por essas 7 partes do porquê assim somos, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e vegetais, aonde cada parte dessa, cada reino desses, nós temos um quântico, uma substância, uma partícula ou uma semente que patenteou a formação da criação desses seres, que por essa razão eles têm a função dentro dessa organização, no processo de junção, de organizar um corpo para conduzir dentro de uma vestimenta essa essência da vida que materializou-se na máquina do raciocínio, que tem essa função de transformar essa energia em uma consciência verdadeira e positiva. E por essa razão, o animal racional é um ser de inteligência superior, porque o raciocínio é o que restou dos habitantes do mundo racional, que materializou-se nessa máquina do raciocínio, que estava paralisada, entre aspas, paralisada porque ela não tinha função de consciência do ser, porque ao extinguir e perder o seu corpo, teve que ressurgir do chão, na matéria, nesse mal da terra, constituído pela água e pela terra, aonde a energia eletromagnética materializou, encarnou, e por isso está encarnada em forma de líquido, que é o nosso sangue, que anima o ser. Por essa razão, o sangue é encarnado, porque o sangue ele possui em si a força da energia eletromagnética que derivou-se da planície racional, essa parte aonde esses habitantes, pivôs e causadores, que deu este nó, deformando esse campo de energia e materializando pelo seu rebaixamento vibratório nessa composição de materialização dessas 2 forças que derivou-se da unidade. A unidade deu causa à dualidade e a dualidade gerou a multiplicidade de seres, no qual nós nos encontramos nessa categoria de bicho racional, dividido em 2 classes, animal racional e animal irracional. E assim, essa arca de Noé, que foi por nós criado, Noé somos nós, que demos esse nó em nós mesmos, por vivermos desconhecidos de si, e que agora, através do raciocínio, chegou o momento de desfazermos este nó, que é a falta do saber verdadeiro, do conhecimento, e por isso que surgiu esse novo conhecimento, pelo nosso amadurecimento, devido a essas 20 eternidades que passamos nos transformando dentro desse rosário de vida encantado, e que agora esse habitante veio do mundo superior para desencantar, nos esclarecer e nos dizer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos, como vamos e por que vamos. E essa consciência divina, ela ficou adormecida
diria assim, por ter extinguido o seu corpo original e ficou aprisionado esse corpo material, então transformou-se essa máquina do raciocínio e o que faltava, o ser humano, era o seu desenvolvimento para se conhecer, saber quem é. Essa é a terceira força, a terceira parte, que a primeira parte que foi desenvolvida a imaginação, através da energia magnética, que desenvolveu a nossa visão, as imagens em ação, a nossa audição, que foi exatamente através da energia sonora, exatamente todos os sons, e fomos marcando, identificando e elaborando todo um artifício cultural para nos educar, nos domesticar, nos evoluir, e assim fomos desenvolvendo toda essa estrutura. Então, com o tempo, a natureza nos levou, através de transformações, a esta fase do conhecimento de si mesmo, para que pudéssemos exatamente voltar a sermos o que era, nos recuperarmos, e por essa razão surgiu na Terra a cultura racional. Esse habitante veio nesta missão para nos ensinar o caminho de volta à eternidade. E essa é a fase racional, é a fase do desenvolvimento do raciocínio, que chegou na Terra desde o dia 30 de dezembro de 1903 e que foi confirmada esta fase no dia 4 de outubro de 1935. E é por essa razão que este ano de 1935 foi o marco histórico natural onde a fase do pensamento terminou, porque o pensamento chegou ao seu limite, terminando assim a sua função de preparação, de educação do ser humano. E assim iniciando a fase da razão, que é a fase racional, a fase do despertar da nossa consciência verdadeira, natural, cósmica, que é o nosso raciocínio. Por essa razão, é dito que o terceiro milênio é a fase do raciocínio, a fase do verdadeiro Deus, porque Deus se identificou na sua cultura a nos dizer, esclarecer e provar a nossa origem verdadeira, a origem desse mundo e a origem desse universo, e conduzir essa arca de Noé, que nós temos esse nó, e chegou o momento de se fazer esse nó, que é a falta do saber, por a falta do desenvolver a nossa essência divina, que é o nosso raciocínio. Então, com essa mudança que ocorreu em 1935, com o cumprimento da missão desse habitante que veio diretamente do mundo racional, que aqui na Terra chegou no Brasil, na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, que veio nessa missão de elaborar essa escrituração para nos esclarecer e nos dizer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Então a fase é o tempo de raciocinar e não mais de pensar, porque o pensamento até hoje não resolveu nada, apenas lapidou, nos preparou e agora está no processo de autodestruição do animal de origem racional. Por essa razão, com essa mudança de fase, encontramos-nos numa fase de salve-se quem puder e se puder, é uma fase onde a liquidação é física, moral e financeira, é uma liquidação ética, porque aí vemos todas as instituições sendo liquidadas, porque chegou a fase do término da função do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento. Então esse algoritmo natural, que são essas duas forças criadora, geradora da matéria, do chão, que é a energia eletromagnética, terminou a sua função de preparação e evolução do animal de origem racional. Então agora o animal racional tem que se ligar à sua natureza verdadeira, que é racional, e para isso tem que se ligar à energia racional, que é a energia que está comandando a fase do terceiro milênio. Esta fase que está em vigor, sendo comandada por esta força, por essa energia, que é a energia superior, a energia pura e perfeita, que primariamente era chamada o Divino Espírito Santo, que é a energia emanada do supremo raciocínio do universo, a energia pura e perfeita, força geradora e criadora de tudo e de todos, porque se deformou e agora chegou o momento da sua recuperação e sua restauração para o seu estado natural. Então, a energia que comanda a nova fase da natureza, o novo comando do terceiro milênio, é essa energia natural, cósmica e transcendental, que veio exatamente fazer a recuperação de toda a humanidade, havendo assim essa mudança de paradigma, porque é uma energia consciente, uma energia positiva, uma energia pura, limpa e perfeita,
uma energia que vem exatamente despertar a nossa consciência divina, verdadeira, que é o raciocínio, o Deus vivo que está dentro de nós e que vem nos ligando ao nosso verdadeiro mundo natural de origem, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Porque este mundo em que nos encontramos do animal, animado por essas duas forças do pensamento e da imaginação, é justamente um mundo transitório, passageiro, e que chegou agora o tempo do seu fim. Porque na matéria é assim, tem princípio, meio e fim, e chegou a fase do fim da matéria, voltando todos os seres racionais ao seu mundo natural de origem, que é o mundo racional. E para isso é necessário ativarmos a nossa consciência divina verdadeira, que é o raciocínio, que é a essência da vida, é a fonte da vida, e que esse corpo orgânico, através da materialização da energia eletromagnética, vestiu essa essência da vida por ter perdido seu corpo original, e através do estudo de si, da cultura racional, com o desenvolvimento dessa consciência divina racional, que é o raciocínio, o ser humano vai se recuperar e restaurar o seu corpo original de massa cósmica para poder voltar à eternidade, que é o seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo de onde todos nós viemos, através do estudo de si mesmo, do contato com essa energia pura e perfeita, que foi transcodificada com muita maestria pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade verdadeira é o racional superior, ou seja, é este raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que, em outras palavras, é o verdadeiro Deus personificado, que veio nos dar o caminho de volta à eternidade, nos ensinando como alcançarmos a nossa verdadeira ressurreição, que é ressurgir para a nossa vida eterna, verdadeira, pelo despertar de nossa consciência divina racional, que é o raciocínio, e assim o ser humano, com o raciocínio desenvolvido, torna senhor de si mesmo, por desenvolver o Deus vivo que estava adormecido dentro de cada um de nós. Então, através do desenvolvimento do raciocínio, chamado cientificamente pela cultura artificial, esta consciência divina como epífise. Ep, o seu significado real, etimológico, ep é igual a superior, fis natureza. Então, uma célula de natureza superior, visto que somos constituídos e formados por 37 trilhões de células, e a célula pineal, a epífise, é a comandante, a que comanda toda a organização desse corpo celular que somos nós. E por essa razão, a célula pineal, ou epífise, ela é uma célula de natureza superior, tendo ela o apelido mais comum entre a humanidade popularmente falando, de célula pineal, que pineal por ser do tamanho do caroço de mostarda, e o seu design, a sua formatação é semelhante a um pé de pinha, por ser uma célula natural, ser uma antena, a antena mais alta e sensível de conexão do ser humano com o meta-universo, que é o mundo racional, ligando ele às linhas gerais da natureza, as 21 linhas gerais que foi criada por nossa deformação degenerativa, através das sucessivas transformações que o habitante do mundo racional sofreu e veio fazer esse passeio aqui no chão. Então, esse estágio na matéria, poderia dizer, um estágio que chegou ao fim desse estágio e chegou o momento de regressarmos à origem. Então, essa célula, para ela ser semelhante a uma pinha, sendo do tamanho do caroço de uma ervilha, e que se localiza precisamente na parte mais alta do corpo, que é o templo de Deus. Por isso que Jesus Nazaré, histórico, ele falou que buscássemos, fazer do teu corpo o teu templo, e busque o reino de Deus dentro de si mesmo, porque sua verdade vos libertará, e só poderá atestar a verdade quem se conhecer, quem souber quem é, de onde veio, como veio e para onde vai. Virá o dia que o Pai virá na sua autoridade máxima do universo e vos ensinará a verdade para vos libertar deste reino mortal que todos vivem aqui no chão, né? E assim cumpre-se exatamente essa afirmação deste ser de luz,
fonte do amor, Jesus o Salvador, que é MJC, na sua volta, aos 32 anos para 33, ele confirma a redenção da humanidade através dessa escrituração de libertação, que é a verdade, nos esclarecendo quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos. Na autoridade máxima universal, que é o racional superior, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, a identidade verdadeira do Pai Eterno, que é o racional superior. E assim sendo, esta centelha, essa semente divina, está dentro do nosso cérebro, na parte central, localizado no istmo do mesencéfalo, do cérebro humano. Essa parte central, René Descartes chamava ela a sede da alma racional do homem. René Descartes, o pai da matemática, a temática da matéria moderna. Então ele, na missão dele, ele apelidou a célula pineal como a antena mais alta, de frequência mais alta do universo, que conectava o ser humano à fonte da vida, e que ela era a sede da alma racional do ser humano e o ponto de conexão com essa consciência suprema do universo. E assim está tudo confirmado, realizado de forma bem racional, a verdade verdadeira transmitida pelo racional superior, mostrando que essa parte central, que é o centro divinal, o nosso raciocínio. Porque na realidade a célula é o comandante do corpo humano, a sede da alma racional, por ela ser a fonte da luz divina, onde está toda a verdade da nossa origem. Por isso que a pessoa com o raciocínio desenvolvido, ele passa a conhecer o seu passado, o seu presente e o seu futuro, porque ela é a força da luz verdadeira da vida eterna, e que nos conecta à fonte da vida, que é o mundo racional, o reino de Deus que está dentro de nós, exatamente nesta célula. E com o desenvolvimento dela, e com a sua desmaterialização dessa energia que está cristalizada na epífise contida nesta célula racional, que é a nossa consciência positiva e verdadeira, que confirma a nossa natureza superior, efetiva assim o fortalecimento da nossa mente e restaura o equilíbrio perdido da humanidade, das suas emoções, do seu estado de experiência, passando a ter o uso da razão, e assim a pessoa se tornando um ser equilibrado, e o seu cérebro sendo exatamente a plenitude de todas as funções, porque o cérebro humano é o relógio do nosso corpo, que regula através de contato desse mundo externo, desse segundo mundo, através desse 7 ponteiro. A visão, que é ligada à imaginação, as imagens em ação, que nos dá a sensação das emoções, e a audição, que também é ligada à imaginação, através do som, e a transformação da máquina de imaginação faz a transformação, para que possamos buscar atinar com a razão, através do pensamento, e fazer reflexão, para chegarmos até a nossa razão de ser. E assim, encontrando em si mesmo a imunização racional, como nos ensina o racional superior, através do seu porta-voz único da verdade, Manuel Jacinto Coelho, ao afirmar na sua nota dirigida a todos nós que, com o tempo, deveríamos encontrarmos em nós mesmos a imunização racional, e nela toda a verdade das verdades, e o seu porta-voz, que é o racional superior, este raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que é a personalidade verdadeira deste Senhor, desse grande Senhor universal, MJC, que na Terra, com a sua voz, veio nos glorificar e nos eternizar através do ensinamento da cultura racional, nos desenvolvendo e nos religando ao nosso verdadeiro mundo natural de origem, o mundo racional. E assim, as células pensantes, que tiveram a sua função de preparação para a nossa evolução, que agora ela se encontra enfraquecida por ter cumprido com a sua missão, e de outros tantos já está seca. Aí vemos o ser humano tornar-se uma verdadeira fera humana, um bicho feroz, atrocidando
tornando-se um verdadeiro terrorista, matando de graça o seu semelhante por falta de sensibilidade, de razão, por ter as células pensantes secas já, e aí florando aquele instinto monstruoso, primitivo, quando ele ressurgiu exatamente do chão, como monstrengos, monstrões, primitivo selvagem, e que foi todo lapidado, essa natureza inferior, através dessas duas forças eletromagnéticas, com o pensamento e a imaginação sendo desenvolvida através desse campo, formando assim toda essa arte que gerou toda essa cultura artificial e que agora perdeu a sua função de educação, porque agora a fase é do funcionamento da razão, para que encontrássemos dentro da razão a nossa verdadeira individualidade e para isso praticássemos verdadeiro amor divinal, que somente com o raciocínio desenvolvido é que poderemos fazer exatamente essa prática real do amor, por amar a Deus sobre todas as coisas, por estar ligado a Ele, que é o racional superior. E assim, o comando da humanidade está, e a sua recuperação está no raciocínio, que está localizado no istmo do mesencéfalo do cérebro humano, atrás da caixa óptica, entre os dois hemisférios esquerdo e direito, na parte central, e que os orientais chamam de coroa divina do ser humano. Aquela aura, aquela coroa divina que os anjos, os seres angelicais, que na imaginação foi criada através da imaginação, nossos irmãos do mundo racional, que intuíram essa imagem para que criássemos essa ação de simbolizar exatamente o raciocínio, como essa aura, essa coroa divina que revestiram os santos, que foi exatamente imaginado na era da Santa Inquisição, quando foi cometido barbaridade em nome de Deus, um Deus guerreiro, por ser um Deus magnético do chão, mas que agora chegamos a conhecer o verdadeiro Deus, que é a razão, o raciocínio, que estava adormecido dentro de cada um de nós, o Deus vivo, que é essa luz, essa energia pura e perfeita, o raciocínio, porque o desenvolvimento do raciocínio é despertar a nossa essência divina, e a pessoa passa a ter a verdadeira consciência do verdadeiro amor, praticar o amor, amar o seu próximo como a si mesmo, e amando a Deus sobre todas as coisas, porque está respeitando o seu próximo, está amando o seu próximo, fazendo bem ao seu próximo, porque está com a consciência verdadeira, natural, divina, positiva, que é a consciência racional, o raciocínio plenamente em funcionamento, e por essa razão ele passa a se conhecer, a saber quem é, o porquê que assim é, porque o raciocínio é o seu guia oriental. E assim ele passa a se guiar, a se orientar dentro do caminho da retidão divina, por ele ter exatamente a consciência positiva, e essa consciência positiva passará a guiar, a orientar a consciência negativa do animal que não funciona mais, que é a eletromagnética aqui da matéria, que terminou a sua função desde 1935. E por essa razão é que nós éramos animais, porque éramos animados por essa inconsciência e consciência negativa, falha do animal, gerada pelo pensamento, a luz do artifício, a luz elétrica e magnética que produzia exatamente através dessas duas energias, desse campo do chão, a qual estávamos ligados e que nos animava em desequilíbrio, ora pensando bem, ora pensando mal, ora satisfeito, ora insatisfeito. Então assim se tornando um verdadeiro animal, mas de uma origem superior que era racional. Então chegou agora o momento, a fase de despertar a nossa verdadeira natureza superior, e para isso é necessário a nossa cultura verdadeira, natural, a luz verdadeira da nossa natureza, que é a luz racional, que está materializada na cultura racional, ditado pelo racional superior, que transcodificou toda esta luz, materializando em informação para nos dar o conhecimento e nos tornar sábios, sabedores da verdade, para nos libertar deste encanto deformado, para assim vivermos como racional, vivendo assim a favor de nossa verdadeira natureza divina superior, que é a natureza racional, por ser raciocínio racional e racional raciocínio. E assim a pessoa,
com o raciocínio desenvolvido, ela passa a ter a verdadeira consciência positiva, uma consciência perfeita, uma consciência limpa. Ela jamais fará ao seu próximo aquilo que não quer que seja feito a si e aos seus entes queridos. E assim passando a amar o seu próximo como a si mesmo, por ter a consciência a ligar perfeitamente, com limpeza, por ser a consciência da sua natureza superior, a consciência divina, que é o raciocínio, que é o elo de ligação com o seu mundo natural de origem, o mundo racional. E assim a pessoa fica ligada aqui, mesmo ainda na matéria, ligada à eternidade, ligada ao verdadeiro Deus, que é o racional superior, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, sendo ele a fonte da vida, a fonte do amor, a fonte da origem e a fonte da verdade. Porque a origem é a causa do nosso feito aqui nesse corpo, neste mundo de matéria, porque éramos, antes de sermos o que somos, animais de origem racional, fomos racionais em extinção, e antes de sermos racionais em extinção, em cima do início da matéria, fomos racionais perdendo nossas virtudes, que se multiplicou nessas 7 partes do porquê assim somos, que vamos conhecer na cultura racional. E assim, com o raciocínio desenvolvido, pelo estudo de si mesmo, feito através dessa divina cultura transmitida por esse habitante do mundo superior, que é o superior racional, o racional superior, na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, que elaborou esta cultura transcendental cósmica, que é a cultura racional. Então, através da leitura feita pelos livros ditados por ele, Universo e Desencanto, nós, seres humanos, ou a pessoa, terá o entendimento perfeito, claro, provado e comprovado da nossa real e verdadeira origem de ser. Também vamos ter o conhecimento real do verdadeiro ser superior, que nós denominamos de Deus, que é esse raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. Porque se somos animal racional, logicamente Deus é o ser superior de nossa origem. E por ser superior, trata-se o racional superior, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, ou uma energia superior a todas as energias, o verdadeiro Deus, o racional superior, autor único da cultura racional, através desse instrumento que foi feito pela natureza, esse aparelho racional, biológico, orgânico, que nós chamamos de Manuel Jacinto Coelho. Manuel, Deus no meio de nós, Deus conosco, Deus convosco, porque o raciocínio está na parte central do nosso meio, e quem está com o raciocínio está ligado ao racional superior, que é o porta-voz da verdade das verdades, através desse ser da cor de bronze que vestiu essa personalidade, esse habitante que teve esse infinito amor e se deslocou desse estratosférico de pureza e perfeição, atravessando essa triatmosfera do universo e chegando a essa estratosfera de energias enfraquecidas, poluídas e degeneradas, dando causa e formação a este ser iluminado que nós conhecemos e chamamos de Manuel Jacinto Coelho, cuja personalidade verdadeira é o racional superior, autor único dessa grandiosa cultura, desse conhecimento transcendental que nos prova e comprova com base e com lógica quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. E assim, com o raciocínio desenvolvido, por esse estudo feito na cultura deste ser iluminado, Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, que é a cultura racional, por ele elaborada, é feita através da nossa própria casa, sem necessidade de frequentarmos nenhum lugar, nem um templo, nem uma sinagoga, nem tampouco seguirmos nenhum guru, nem um pastor, nem um padre, nem um professor, e sim só você e o livro. Então, fazendo a leitura deste livro Deus, esse livro atemporal, desse livro dinâmico, desse livro vivo, que é a pura fonte da energia racional, essa energia pura e perfeita que está materializada nas mensagens por ele ditada no universo em desencanto. O universo que é a união dos versos, num verso de razão com muito amor, a força do amor verdadeiro, na pura razão do ser, e desenvolvendo todos para o seu canto, que não é este. Por isso aqui somos seres passageiros transitórios, então vamos nos ligar
ao nosso canto verdadeiro, que é o mundo racional em vida à eternidade. E assim a pessoa terá todo o entendimento real da vida, e também passando a ter todo o conhecimento da criação, formação e origem do universo, através da imunização que encontra em si mesmo, a imunização encontrando em si mesmo, através do desenvolvimento do raciocínio, que esse encontro é o encontro com a sua individualidade que estava perdida. E a Universo do Desencanto vai nos proporcionar este encontro através do despertar dessa consciência positiva, que é o raciocínio plenamente desenvolvido, que é o Deus vivo dentro de nós, a nos guiar, a nos iluminar e a nos conduzir no caminho de volta à casa do Pai eterno, que é o mundo racional, através do real conhecimento e entendimento feito pela compreensão da consciência racional, com essa ciência divina, o que é o verdadeiro saber, o poder do saber em nossa mão, que é o conhecimento de imunização, que irá nos proporcionar essa religação com a fonte da vida, com a eternidade, que é o mundo racional. E para isso temos que desenvolver o raciocínio. E as provas e as comprovações teremos exatamente com a persistência, a obediência, na leitura dos livros e das informações que passamos a conhecer, para que possamos nos tornar assim sábios e ter a competência de fazer a reestruturação do nosso ser e, naturalmente, fazendo a reestruturação de todo o sistema educacional aqui no planeta Terra, pois aí veremos a grande substituição da transformação da humanidade, aonde alcançaremos o contato com a verdadeira paz interior e, consequentemente, essa paz interior resplandecerá na paz exterior. E aí faremos a grande união, porque a substituição do pensamento e da imaginação, que foi a preparação através da cultura artificial, e por essa razão a cultura artificial encontra-se em liquidação, em falência total a educação do planeta Terra. Você vê que a humanidade, hoje em dia não se forma mais pessoas educadas, forma militantes, pessoas guerreiras, terroristas, porque o pensamento está secando, está enfraquecido, e o ser humano não tem mais como se reintegrar, como se equilibrar, porque o pensamento perdeu a sua função por ter terminado a sua fase. Somente o raciocínio pode restaurar o equilíbrio perdido da humanidade, que é feito pela imunização racional, pelo desenvolvimento do raciocínio. E o raciocínio passa a substituir o pensamento e a imaginação, que encontra em sua decadência, na sua falência, no seu enfraquecimento, e os de muitos estão secos. E esses que estão com o pensamento seco estão promovendo aí uma verdadeira barbárie, verdadeiro terrorismo no mundo inteiro. Você vê que a vida, a pessoa tira a vida do seu próximo bestialmente, né? Por um real, por uma discussão, porque a era do fogo, tudo pegando fogo é a fase do fogo. Por isso que o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, nos traz exatamente uma proposta de restauração e de equilíbrio para a humanidade através da cultura racional ditada por essa autoridade máxima do universo, que é o racional superior, o raciocínio superior, todo o raciocínio do universo, para fazer a integração de toda a humanidade à fase do terceiro milênio, para que assim possa ser restaurado o equilíbrio e ser restaurado a educação da humanidade. Por isso que a única solução está na oficialização da cultura racional, que é a cultura do terceiro milênio, em todos os estabelecimentos de ensino do Brasil e do mundo, para que possa reinar a paz e que acabe com as guerras e com o terrorismo e que promova a união dos povos. Primeiramente, temos que promover a racionalização do ser para que haja a racionalização dos povos. E para isso temos que desenvolver o raciocínio de todos os estudantes da cultura, através dessa cultura do desenvolvimento do raciocínio, dessa potência máxima que o ser humano possui em si, que é a sua consciência positiva e verdadeira, que somente pode ser feito com o estudo da cultura racional,
e por isso, urgentemente, é necessário a oficialização da cultura racional em todo estabelecimento de ensino, seja ele primário, secundário ou universitário. Acabar com essas militâncias e com essa falência educacional do pensamento que está levando a humanidade à autodestruição, não só pelos vícios, como também pela essa polarização que diz direita e esquerda, que é o magnético elétrico, se autodestruindo uns aos outros. E somente o raciocínio tem a estrutura de promover o equilíbrio e restaurar a harmonia e a paz entre toda a humanidade. E assim, os estudantes de cultura racional devem ser exatamente instituídos das escolas para que haja o desenvolvimento do raciocínio de todos os estudantes, seja ele do nível primário, seja ele do nível secundário, seja ele universitário. Então tem que ser oficializado essa disciplina da cultura racional para que possa desenvolver o maior potencial do corpo humano, do ser humano, para que haja um equilíbrio, a restauração do equilíbrio. E assim a pessoa vai se equilibrando através da leitura do livro Universo do Desencanto, estudando a si mesmo, passando a se conhecer e tornando-se um estudante da nova fase do terceiro milênio, se integrando à fase racional e aí readquirindo o equilíbrio que estava perdido e que a cultura do artifício não tem mais capacidade de reestruturar esse equilíbrio, porque o pensamento e a imaginação não está sendo mais alimentada pela natureza, e esse equilíbrio só pode ser feito pelo desenvolvimento do raciocínio do ser humano, porque não haverá, com o raciocínio desenvolvido através das escolas, não haverá mais viciados em droga, porque essa busca da juventude na droga querer cobrir esse vazio do enfraquecimento do pensamento humano, que gera um vazio mental, e daí ele perde o rumo, e o Noé, ele se dedicar às drogas, seja elas, diria assim, químicas, seja natural. Então ele vai se tornando viciado e cada vez mais desequilibrado e se autodestruindo. Então o raciocínio é o único ponto de equilíbrio para restaurar esse equilíbrio e libertar essa juventude de todos os vícios, de todas as ilusões e fantasias, e promovendo assim uma civilização harmônica, pacificadora, equilibrada, e tendo assim o respeito ao direito por se tornar racional, porque o raciocínio é equilíbrio, é respeito, e somente com o desenvolvimento do raciocínio que podemos readquirir, restaurar esse equilíbrio, porque a pessoa, como também a juventude, tornar-se-á equilibrada, tornará diria, sábia, conhecedora de todos os movimentos da vida e da natureza, por conhecer a si mesmo, passando o resto da vida de uma forma bem racional, harmônico, harmonizado não só com a vida, com a família, com a natureza, porque o raciocínio está acima do pensamento e da imaginação. O pensamento é discórdia, o raciocínio é concórdia. A imaginação ela é autodestruição, por exatamente a emoção estar totalmente materializada, dominada exatamente pela força esquerda da escuridão, das trevas, dessa força evolutiva, por ser exatamente uma força do chão, da transformação. Então, com o raciocínio desenvolvido, que a pessoa vai se ligando à sua natureza verdadeira, vai se ligando ao seu primeiro mundo de origem, que é o mundo racional, recebendo todas as orientações precisas e necessárias para se guiar, para ter sucesso, tornar um ser realizado, e assim não haverá desequilíbrio por não estar mais à mercê, dominado pelas forças do chão, e sim sendo um dominador de si mesmo, um conhecedor da vida, por ter o seu raciocínio desenvolvido e passando assim a se comunicar com todos harmonicamente, vivendo em harmonia. Então, eliminando assim todos os males
que afligiu a vida e que aflige também a humanidade com o desenvolvimento do raciocínio, havendo a grande união, a paz verdadeira e deixando assim o ser humano de ser sofredor por deixar de ser pensador, de pensar na dor, assim não sendo mais sofredor, não sofrendo mais a dor e libertando-se também da morte, porque passará a se ligar à eternidade, ao seu mundo natural, que é o mundo racional. E assim desaparecendo todos os males da vida, da matéria, porque a pessoa passa a raciocinar e quem raciocina não rouba, não mata, não briga, respeita os direitos, porque é um ser equilibrado. E o ser equilibrado, ele não é violento, ele não pratica a violência, ele não viola os direitos, e assim vai desaparecendo todo o desequilíbrio e restaurando o equilíbrio perdido da humanidade e a sociedade, diz assim, estabelecendo a sua recuperação e o seu equilíbrio e havendo uma harmonização e paz entre todos através da união e do respeito. Porque o ser racional é um ser equilibrado, é um ser que passa a respeitar as leis, os direitos, e conhecendo a razão e o direito, sendo um grande respeitador, e assim terminando tudo aquilo que viola os direitos humanos. E não havendo mais violência, não havendo mais guerra, não havendo mais terror, porque o terror é promovido pelo pensamento seco, e o ser humano sendo guiado pelo pensamento totalmente seco, embrutecido, dominado pela força da esquerda, que é o magnetismo puro do chão, então ele se torna um ser violento, um ser terrorista, e aí cometendo barbaridades, crimes hediondos, por florar o seu lado animalesco, o seu lado selvagem, o seu lado monstruoso, que é algo hereditário da constituição da matéria dessa força magnética. Então, quando ele desenvolve o raciocínio, aí começa a florar a sua essência divina, e aí começa a surgir o respeito a tudo e a todos, não sendo contra nada, não sendo contra ninguém, por compreender a origem da causa de todos os feitos. E assim, permanecendo o equilíbrio conduzindo todos dentro da ordem, e a ordem passando a ter um progresso de forma bem natural, bem racional, e a ordem brilhando, porque a ordem é respeito, é equilíbrio, e assim o país vai prosperando e recuperando e restabelecendo exatamente a sua missão perante ao mundo. Porque o Brasil é o berço da imunização e tem que mostrar ao mundo o gigante que é esta nação brasileira. Não é por acaso que o verde representa a força natural da natureza no poder da recordação, a recordação que é a força do coração, iluminada pela luz da razão, que é a imunização, a força do amor, através do amarelo, que é a riqueza, a justiça, a amizade sincera e verdadeira. O azul, a força celestial, que firma a humanidade exatamente aqui, enquanto permanecer na matéria, equilibradamente, racionalmente, mantendo a ordem para o progresso racional. Esse é o significado real desse pavilhão da nossa bandeira, que jamais será vermelha, porque o vermelho representa o sangue, a guerra, a destruição, o terror. Por isso que o machado é a destruição, a foice é a morte, promovida exatamente por ideologias do pensamento e da imaginação, gerada por essa cultura artificial que forma militantes a serviço da esquerda para promover a destruição da família e dos princípios morais e éticos de uma nação. E daí vem a dominação das trevas da força evolutiva. Então chegou o momento de todos buscar se integrar à fase da razão, à fase do equilíbrio, que é a fase racional. Por essa razão é necessário urgentemente que haja um governo racional e que tenha o compromisso com a humanidade e a nação e oficialize em todas as instituições de estabelecimento de ensino a cultura racional para integrar todo o seu povo a esta nova fase do terceiro milênio e para que haja a recuperação e a restauração do equilíbrio que estava perdido da humanidade, o desrespeito à família, a Deus e à pátria. E assim
a nossa pátria, o nosso querido Brasil, esta potência natural da natureza, que é o berço da imunização racional, foi preparado para que ancorar esta força maior do universo, essa potência universal, para promover a paz, a união e a concórdia. Por isso que o Brasil recebeu o racional superior no coração do mundo, que é o Rio de Janeiro, o senhor Manuel Jacinto Coelho, que é a roupa que vestiu esta luz maior do universo, o racional superior, para nos presentear com a cultura racional e assim daqui resplandecer essa luz para o mundo inteiro, a luz do amor, a luz da paz e a luz da sabedoria, a luz da verdade, que trouxe perdão, que é a salvação, porque o errado é o morto e o certo é o verdadeiro, é o perdão, que é a salvação, a religação de todos com a eternidade, que é o nosso mundo natural, o mundo racional. E para isso temos que nos racionalizar, para que possamos fazer a racionalização dos povos. E para que haja essa racionalização dos povos, é preciso, necessário urgentemente conhecer a cultura racional e conhecer o nosso mundo natural, nosso mundo de origem, que é o mundo de nossa verdadeira raça, e saber como voltar para ele, que é o mundo racional, o mundo que é a raiz mestra, fecundadora da formação, da criação de todo o universo. E assim, ligado ao mundo racional, pelo desenvolvimento do raciocínio, o ser humano terá o verdadeiro equilíbrio perfeito, por estar ligado à luz da divina providência, que providencia tudo de bom aqui na vida através do raciocínio. E o raciocínio fará esta grande união entre os povos, entre os seres humanos, tornando o ser humano, deixando o ser humano de ser fera humana, tornando humano, quer dizer, um irmão, para constituir a grande irmandade que é a humanidade. E assim, pelo raciocínio, que é a concórdia, que promove a verdadeira união, conscientemente, a união de todos com amor, porque todos passam a raciocinar, a se respeitar, a se conhecer e, naturalmente, amar o seu próximo como a si mesmo. Esse é que é o objetivo real da cultura racional, a cultura do terceiro milênio, que adquirimos através desse conhecimento de si mesmo, o desenvolvimento do nosso raciocínio, que é a nossa consciência divina. E assim, essa consciência positiva, verdadeira, de nossa natureza superior, que é racional, passaremos a raciocinar e a respeitar tudo e todos, e se comunicar através do raciocínio, e assim promovendo no mundo inteiro a racionalização, para que o planeta se transforme num verdadeiro paraíso, feito pelo equilíbrio que nunca existiu, com o pensamento e a imaginação. E por isso, minha gente, é que estamos divulgando diariamente, porque estamos tardando a maior riqueza da humanidade, que é estar com o nosso raciocínio desenvolvido, ligado ao verdadeiro Deus, que é o racional superior, para termos a verdadeira paz interior e sermos felizes enquanto permanecermos aqui no mundo da matéria, equilibradamente, vivendo harmonicamente, ligado ao nosso verdadeiro natural, que é o mundo racional, porque a fase do pensamento terminou em 1935, e de lá para cá o mundo foi perdendo o seu valor, a inversões de valores, porque a cultura artificial feita pelo pensamento e a imaginação não pôde mais manter o equilíbrio mais ou menos que tinham desenvolvido através da educação. E por isso que a educação entrou na falência geral, e a falência moral, a falência ética, a falência institucional de tudo e de todos, porque a fase do pensamento acabou. Então é preciso que saiba desta grande realidade, porque não há efeito sem causa. E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E os pensadores começaram a se degladiarem, a se destruírem, porque tudo que o pensamento fez entrou no processo de autodestruição. Então, o pensamento de todos começou a enfraquecer.
tem hora que a pessoa não aguenta, quer dar um fim na vida, entra na depressão, porque o pensamento chegou ao limite. Quando bateu no teto, aí então vem a depressão. A força deprime, desce, desce. Então, o pensamento de mundo já está seco. Os que estão com o pensamento seco estão aí cometendo barbaridade. São os terroristas, promovendo terror, a liquidação, queimando, destruindo o patrimônio do próximo. Então ninguém respeita mais ninguém. As tábuas de valores perdendo seus valores. Tudo isso devido ao enfraquecimento do pensamento, devido à mudança de fase. Está a causa desse desequilíbrio monstruoso, desse terrorismo que já chegou no Brasil e que o nosso governo está aliado ao eixo do mal, ao eixo da esquerda, do terror, porque a fase é de salve-se quem puder e se puder. E para sair desta fase tem que se integrar à fase de recuperação e de salvação, que é a fase racional. Porque não é efeito sem causa. A causa de todo esse desequilíbrio monstruoso, desse terrorismo que está passando em todo o universo, é a mudança de fase, minha gente. A causa do desrespeito, da violência, do terrorismo, é o enfraquecimento do pensamento. Esta é a causa, porque não há efeito sem causa. Então a fase do pensamento terminou desde 1935 e o racional superior vem chamando a atenção, alertando a todos, para que todos se integrem, desenvolvam o seu raciocínio para ficar amparado, ser guarnecido, ser socorrido e protegido pela fase do terceiro milênio, pela mãe natureza. Então tudo isso que a humanidade tem, está passando, é porque não se integrou ainda a esta fase do terceiro milênio. E a humanidade tem que ser ciente. Por isso que a persistência daqueles que já conhecem a fase racional, que são beneficiados pela fase racional, estão cientificados dessa fase de recuperação e salvação, estão divulgando dia e noite e dia, de todas as formas e maneiras, chamando a atenção, tocando trombone, as cornetas, da mudança naturais dessa fase da natureza. Porque a solução da humanidade somente estudando a cultura do desenvolvimento do raciocínio, que é a cultura racional. Porque essa demora da oficialização desse conhecimento de recuperação e salvação é que está levando a humanidade à extinção. Você vê, a educação brasileira acabou, é só militância. A esquerda tomou conta das universidades, tomou conta exatamente do ensino fundamental, do ensino médio, a militância, a inversão do valor, a liquidação da cultura artificial, acabando com a biologia, com inversões dos valores, tá entendendo? Porque tudo que multiplica degenera, o que degenera e enfraquece com o tempo desaparece. Aí diz que o homem não nasce homem, a mulher não nasce mulher, aí já acabando com a biologia natural. Porque X, cromossomo X com X é mulher, X com Y é homem. Essa é a realidade natural. É o DNA, é a energia magnética, 75%, com 25% elétrico, é mulher, que é exatamente essa força magnética. A Lua é a força feminina, o Sol é a força masculina, a polaridade. Não, o mundo está polarizado, a gente tem que... A polaridade sempre existiu, certo e o errado. Ou você é certo ou é errado. Ou você é positivo ou é negativo, porque você está na deformação. Então, para sair da deformação, você tem que conhecer a sua formação verdadeira natural, que é racional, e se equilibrar e se ligar à sua origem, o mundo racional. Então, essa demora está prejudicando a humanidade, a demora de oficializar a cultura da nova fase do terceiro milênio, que é a fase racional, a cultura racional, para que todos passem a se conhecer, a saber quem é, o porquê que assim é, de onde veio, para onde vai e como vai, para poder se salvar, é que está levando a humanidade a esta liquidação, não só moral, ética, mas também física. E a extinção. Você vê, pai mata filho, filho mata pai, pai, os pais dedicam toda a vida ao filho, vem e mata na ambição, pela obscuridade do eu dele, que está dominado pela força da esquerda magnética, do chão, do bicho. Então, tudo isso devido ao pensamento enfraquecido. Então a máquina do pensamento ela perdeu a função de transformar a energia magnética em elétrica para dar luz
e essa luz proporcionar uma consciência e manter mais ou menos o equilíbrio. Então perdeu essa função. Então essa máquina não funciona mais, ela engrenou, ela pifou, porque na matéria é assim, tudo tem princípio tem fim. Então chegou a fase do desenvolvimento da máquina superior, que é o raciocínio, que é a restauração do equilíbrio. Então é uma pena que os representantes do povo que estão no poder, esses ditos políticos, eles não se preocupem com o bem-estar da sua nação. Eles vivem pela ambição, pelo poder, achando que vai viver a vida toda, que caixão tenha gaveta e que mortalha tenha bolsa para levar o que ele rouba do povo. Tá entendendo? Você vê a ambição da vaidade, a idade passa, o tempo passa, essa ambição que obscurece com a força do magnetismo, que é a força da esquerda, da involução, destruindo todo o sistema, toda uma criação natural e indo à extinção. E só vai restar a classe inferior de bicho irracional. Por isso que tem animal aí que falta falar para dizer que é gente. Tem cachorro que falta falar para ser gente, porque desceu de categoria. Nada se perde, tudo se transforma. A causa de ser justifica antes de ser. A causa de ser irracional, antes de ser irracional, foi animal racional. Antes de ser animal racional, foi racional em extinção no início da água e da terra, princípio da matéria. E antes de ser racionais em extinção, eram racionais perdendo as suas virtudes, que se acumularam no foco de luz, hoje chamado Sol, que é o gerador e o criador de toda essa deformação. E antes de ser racionais perdendo as suas virtudes, eram racionais que entraram por uma parte do mundo racional que não estava preparado para o seu progresso e que criaram todo esse Noé, essa deformação, essa arca de Noé, que dentro dessa arca de Noé, que é a terra, navega um casal de cada bicho, que é a deformação, a categoria de bicho racional, dividida em duas classes, animal racional e animal irracional. E a fase do animal racional terminou em 1935, o animal está em extinção. Por isso que essa inversão de valores e a homossexualidade é uma forma de não haver a reprodução para a continuidade da espécie e aí o desaparecimento. Porque tudo que multiplica degenera, o que degenera enfraquece, com o tempo desaparece. O animal racional está em extinção. Se ele não desenvolver o raciocínio para voltar à sua origem, ele vai descer para o inferno verde, que é a classe inferior. Inferno, etimologicamente falando, significa inferior. Então qual é o mundo que está inferior ao mundo do animal racional? É o mundo do animal irracional, que é o inferno verde. Por isso já tem muita gente aí comendo capim, como Xuxa, como capim, outros a Xuxa comendo capim, com inversão de valores, pensamento seco. Não sente mais a verdade, a realidade do ser racional. E começa a inversão dos valores e diria assim, divulgando coisas que vêm a destruir a família, destruir a credibilidade nessa força superior, porque está ligada à força inferior. Por isso que ficam exatamente blasfemando contra Deus, Deus que é o eu superior do ser, que é o raciocínio. Então tudo isso está provado e comprovado com base suficiente dessa realidade que vive a humanidade, essas inversões de valores pelo enfraquecimento do pensamento. E somente com a cultura racional, para a pessoa se conhecer a sua situação, saber quem é verdadeiramente e saber de onde veio, para onde vai e como vai, para evitar exatamente essa ida para a classe inferior. Então a cultura do desenvolvimento do raciocínio, que é a nossa consciência positiva verdadeira, que nos conduzirá de volta à eternidade e que restabelecerá o nosso equilíbrio, evitando a nossa extinção, porque o raciocínio é o maior potencial que todos nós possuímos em nossa cabeça. Então temos que raciocinar, minha gente, para nos libertar dessa destruição que está sendo promovida pela essa força da evolução da esquerda, que é o magnetismo, que vem destruindo e acabando com todos os valores morais e éticos da humanidade. Tudo isso é provado e comprovado. É só você ter olhos para ver, enxergar e compreender e analisar. Porque tudo isso está nos revelando. Então, quem tem um pouco de tino, ainda de sensibilidade racional,
ele percebe todas essas provas e comprovações. Por isso que devemos buscar urgentemente nos conhecer, estudar de si, desenvolver o nosso raciocínio. E é uma pena os representantes do povo não ter esse dever, dever é uma dívida, cumprir com essa dívida, com essa responsabilidade de buscar se conhecer para exatamente fazer com que o seu povo se conheça e se liberte e tenha a verdadeira cultura. Porque por falta de conhecimento, um povo padece e por padecer desaparece e desce. Então, o verdadeiro saber está em nossas mãos, o poder do saber para desenvolver o nosso raciocínio, que é o maior potencial da nossa vida. Então, tudo isso é provado e comprovado com base pelo racional superior. Muita base, muita lógica suficiente, com uma infinidade de comprovações. É só você fazer como fez Tomé. São Tomé, crer é conhecer, conhecer para ter certeza. Então faça uma pesquisa na cultura racional, leia com atenção, sem preconceito, o livro Universo do Desencanto, para você ter a certeza e o poder de se conhecer. Porque aí você vai ver, eu já deveria ter feito isso há mais tempo, para o benefício de si mesmo e de toda a humanidade, que é se racionalizar. E assim, para saber quem é, o porquê que assim é, o porquê que imagina, qual é a causa da imaginação, e quem é a imaginação, quem é o pensamento, por que a gente faz o que pensa, mas não pensa o que quer, que comando é esse, invisível, e quem é o raciocínio, que é a nossa essência divina, que é Deus vivo dentro da gente. Então tudo isso está esclarecido pelo dono da verdade. Então Deus ele não intervém na nossa liberdade. Nós temos a liberdade de escolher a salvação ou a perdição, que é a condenação. Salvação é salvo pela ação, condenação é condenado pela ação. Então, com o desenvolvimento do raciocínio, cessarão todos os males da vida do ser humano. Porque a máquina do raciocínio é uma máquina poderosa, divina, possui a consciência, a essência, a luz de Deus viva em nós, dentro de nós, como Jesus de Nazaré, histórico, Salvador, nos ensinou. Busque o reino de Deus dentro de si. Só a verdade vos libertará, e não poderá testar a verdade quem não se conhecer, quem não souber quem é, de onde veio, como veio, para onde vai. Eu tenho que ir para que venha o Pai, porque se eu não vou, ele não virá na sua autoridade máxima do universo para vos ensinar a verdade e vos libertar dessa segunda morte, que é a descida para o mundo inferior. E o mundo inferior ao mundo do animal racional é o mundo do irracional. Quem quiser nascer como cachorro, como rato, como gato, sabe o que é só não desenvolver o raciocínio. Continua aí com o pensamento seco e enfraquecido para ver onde é que vai bater. Aí depois não disse que foi avisado. Então, no pensamento, na verdade, estão todos desacertos, nunca esteve a solução. E por isso está aí todos discordando uns dos outros, cada um pensa de uma forma, de uma maneira e de um jeito. Por isso que o título do livro Deus, ditado pelo verdadeiro Deus, o racional superior, é o Universo do Desencanto. Por que o Universo do Desencanto? Se a pessoa soubesse ler, já entenderia logo ali o significado real. O universo é a união dos versos num verso de razão, que é racional. Racional é uma coisa só. A verdade é uma só. Deus é um só. Tá entendendo? Então é racional, é um raciocínio para todo o raciocínio do universo. Que é raciocínio é racional. Pensamento, cada um pensa de uma forma, de uma maneira. Cada um tem a sua versão. Tem a versão antropológica, tem a versão teológica, tem a versão espiritualista, tem a versão do umbandista, tem a versão do quimandista, tem a versão do materialista, do ateísta, e cada um tem a sua versão. Então, não existe certo nem errado, ponto de vista que é o ponto da questão feito pelo pensamento, por todo viver desconhecido de si mesmo. E aí, nessa questão, a pessoa vai se exterminando, se autodestruindo, guerreando e cometendo violência por não se conhecer. E somente o raciocínio é que pode nos libertar, nos salvar dessa galáxia Terra, que é este mundo de matéria em que habitamos, aonde estamos nessa arca de Noé, que o Noé todos viver sem se conhecer. Dentro dessa categoria de bicho racional, dividido em duas classes, animal racional e animal irracional.
Então, minha gente, vamos conhecer a verdade, que só a verdade nos libertará. E para testar a verdade é sabermos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos. E o racional superior, através do seu porta-voz da verdade, das verdades, Manuel Jacinto Coelho, na sua obra literária e cultural, a maior cultura de toda a história da humanidade, que é o Universo de Desencanto, Cultura Racional, nos prova e comprova, com base e com lógica, quem eu sou, o porquê que eu assim sou, de onde eu vim, como eu vim, para onde eu vou e como eu vou. Então, com ele eu estou porque ele prova com base e com lógica, é o verdadeiro Salvador, que nos prova e comprova com base e com lógica quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos. E assim, faça como Tomé, estude, leia com atenção o Universo de Desencanto para se conhecer e se libertar desse encanto. Então, salve a todos. Quero dar um abraço aqui a todos que estão a nos acompanhar. Jacinéia Peçanha, salve, meu irmãozinho, Cláudio Sampaio. Um abraço e gratidão sempre. Eu também gratidão a você, Jacinéia, pela sua participação aqui nessa sala eletrônica. Carolina Maria, minha querida amiga, salve, salve, minha amiga. Também salve, salve para você, um abraço. Vilma Gomes Fernandes, salve. Vilma Aurenita, Lourdes Correia, nossa querida amiga Lourdes Correia, saudações racionais a você também, minha amiga, irmã. Carmen Braz, minha querida amiga, sempre conosco aí, na cativa aí na primeira fila, né? Salve, salve, Cláudio, meu irmão racional, salve. Salve, Carminha Bright Lima, salve. Uma boa semana para todos vocês. Obrigado, viu, Carminha? Parabéns, Cláudio, que é explicação divina. E tudo é verdade. Salve, salve. Então, fica aqui meu abraço a todos vocês. Esse convite feito a todos vocês a se conhecer, a conhecer na luz da verdade e do amor, que é a cultura racional. Trazida pelo nosso verdadeiro Pai, Manuel Jacinto Coelho. Então, salve a todos, luz, paz, amor. Fui. Até a próxima. E a todos que o Racional Superior, a Divina Providência providencia uma semana com muita paz, muita saúde, boas leituras e divulgações, e busque se integrar à fase do terceiro milênio para se libertar dessa fase do salve-se quem puder, se puder. Eu digo assim, salve, a fase é salve-se quem puder e se quiser, porque a solução, Deus botou o poder em nossas mãos, que é a imunização racional. Então, luz, paz, amor, fui.